You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth. Aí pessoal, a gente está aqui no nosso querido estacionamento. E o que a gente está fazendo aqui? Dando uma partida no nosso querido 500 EF aqui, que ele estava meio paradinho, ó. Tava meio paradinho há uma semana. E aqui do lado, o nosso querido, que foi o meio de transporte hoje, o nosso querido Monza personalizado, que está aqui pronto para ir embora para casa. Muito bem, uma das coisas importantes aqui é que a gente está inaugurando nesse vídeo um novo bloco. Quando a gente for andar de Monza nos dias assim para trabalho, sem ser para passeio, etc., eu vou abordar um tema qualquer. No tema de hoje, eu vou contar sobre a falta de vontade de muito brasileiro de não trabalhar. E é o momento que o Brasil mais precisa de trabalho, porque a gente vive uma grande crise. Para quem tem dúvida disso, entra num site que é o Índice Bovespa e você verifica como é que foi o ano de 2018, desde o momento que ele começa, vai caindo e o ápice da queda é o mês de junho, coincidentemente com todo aquele movimento de greve de caminhoneiro, ver o que aconteceu com a confiança do brasileiro. E o Índice Bovespa, para quem não sabe, é uma excelente opção para você acompanhar isso, e por qual motivo? Porque ele reflete, na verdade, o índice, a movimentação de pontos de todas as bolsas que negociam, de todas as empresas que negociam ações em bolsas, especialmente no Brasil. Grande parte delas estão no Bovespa, que é a Bolsa de São Paulo, que é a maior do Brasil. Então ali você começa a ver um gráfico terrível e uma leve e lenta recuperação, que agora finalmente a gente chegou no ápice após eleições, até que todo aquele negócio. Então eu vou falar sobre trabalho. E muita gente está sem emprego, é grande verdade, em função de crise, mas muita gente que tem emprego não gosta de trabalhar. Então o tema vai ser de hoje. E agora eu vou encerrando, já está de noite. O nosso querido 500F ainda não acionou nossa querida ventoinha quando ele chega aos seus sei lá eu quantos graus. E o personalizado está pronto para ir para casa. Fui! Muito bom, pessoal. Estamos aqui no dia 12 de novembro. Essa semana começa curta, né? Estamos aqui de improviso, porque hoje a gente está indo com o nosso querido Monza personalizado para o trabalho. Mas, ixi, hoje o negócio tá meio louco aqui, cara. Tem uns caras passando na contramão ali que nem malucos, aí você não sabe. Geralmente quando é assim é assaltante. Em São Paulo é comum, você vê um carro em alta velocidade aqui, meio não responder... vamos lá, sem enrolar. Não respeitar lei de trânsito é normal da civilização brasileira. Os caras não estão nem aí. Sinalização de solo ainda, pista dupla, interrompido ou não, isso aí esquece, o cara não está nem aí. Essa pintura pouco importa para ele. Isso eu diria que talvez 60% das pessoas não deem a mínima para isso. Talvez 40% são os caras que conseguem se controlar e ficar. Então, ó, agora acabou de passar um motoqueiro e ele foi pela pista dupla na contramão totalmente, numa via de mão dupla, sem a menor preocupação se ele vai colidir e além de se matar, causar um problema para uma outra pessoa. E também porque isso, ó, vou ver, esse tá certo. Tá certo não, porque ele não poderia trafegar onde ele tá trafegando, lá, tá errado. Acabou de avançar na fila dupla, lá outro também. Fila dupla aqui, sinal de pista ininterrupto, é simplesmente igual a nada aqui, né? Mas enfim, quando você vê um carro passando em alta velocidade e tudo aqui em São Paulo, é comum que ele esteja fugindo. E aí o que é assaltante, o cara tá armado. A dica que eu dou é, não adianta você querer ser a polícia do mundo. No Brasil, a gente não tem polícia, é que nem garçom em restaurante ruim. O sintoma é mais ou menos assim, você está num restaurante ruim com garçom, tem vários garçons ali. Mas você está precisando pedir alguma coisa, um refrigerante, uma água, um talher que caiu no chão, alguma coisa aconteceu e você chama o garçom. Então, se você não levantar a mão enfim, se fizer ser visto, simplesmente o que vai acontecer é nada, ele não dá a mínima. E às vezes o cara está olhando na sua direção, mas ele finge que está olhando para um ponto fixo no além e ele finge que não te vê. E é mentira, na verdade ele não está afim de andar, porque como ele ganha por hora, muitas vezes ele não ganha só no momento de fechamento da mesa, que eventualmente ele pode ter alguma coisa, na maior parte dos restaurantes ele é um assalariado. Tanto faz se ele ficar ali em pé, parado ali não fazendo nada, no final do dia ele entende que é melhor. E eu dou um exemplo sobre essa questão de trabalho. A gente vai muito andar muitas vezes em Sesc, né? Porque eu gosto da estrutura do Sesc e tudo. E o Sesc, para essas funções como limpeza e tal, eles terceirizam. Você não vê funcionário do Sesc limpando ali.
E um dos Sescs que a gente vai, tem além das quadras, o que em volta das quadras existe é um piso emborrachado especial para fazer caminhada ou para fazer Cooper. Aqui é a parte poliesportiva do negócio. Eles fizeram uma pista de Cooper que a gente curte, que é essa aqui, ó. Olha que legal. Uma pistinha toda feita com material próprio para não ferrar joelho, etc. Quadra de tênis. E para quê? Para amortecer o impacto do seu pé e tudo mais. Então é um piso especial para isso. E é uma região aberta, um local aberto. Então tem árvores do lado que inevitavelmente soltam folhas, né? Então o que acontece? Eles colocam lá, ao longo do tempo, eles colocam lá um funcionário dessa empresa terceirizada, que provavelmente recebe a missão, olha, vai lá e varre em volta das quadras. Para quê? Para deixar a pista de Cooper desimpedida, enfim, é bonitinho. E aí o cara vai lá com a vassourinha, ele tem um outro equipamento que é como se fosse uma pá automática que ele pega ali e já recolhe e tal, enfim. E é engraçado, por que eu tô falando isso? Porque provavelmente esse cara é um assalariado, então esse cara é registrado por uma empresa de limpeza, ele tá uniformizado e tal. E ele ganha o quê? Por mês, né? Ele não ganha por folha limpa, ele não tem comissão sobre a limpeza, né? Então ele tem um trabalho fixo, ele entra a tal hora, um turno dele, como qualquer outro, como 90% dos trabalhadores são registrados. Você tem um horário para entrar, um horário para sair. Dificilmente você é medido pelo que você faz ao longo desse tempo. E aí é que mora o perigo quando você tem um cara que é vagabundo. Então o que ele faz? O cara chega ali, isso é comum. O cara começa a varrer e você está lá andando. Então você está dando voltas ali. E, portanto, eu fico acompanhando o que ele está limpando. Cara, eu já percebi que o cara demorou 40 minutos para varrer 3 folhas. Porque ele varre uma, na verdade ele não varre. Primeiro ele desloca ela de lugar, aí ele olha para o além para ver se não tem ninguém fiscalizando, faz cara de conteúdo. Se ele perceber um funcionário do Sesc ou o chefe ou alguma coisa ali que deve controlar a limpeza meio de olho, aí ele olha para o chão, fica com o cara meio amarrado e meio que vai trabalhando. Mas ele vai trocando a folha de lugar, empacota, desempacota do lixinho dele e tal. Para quê? Para não trabalhar. Então é assim, a técnica de não trabalhar é um negócio louco por aqui, né? Então, e isso você vê em muita gente. Então, se o cara não tem uma função que tem uma responsabilidade de entregar ou uma meta de entregar alguma coisa, o cara não tá nem aí, cara. Aí ele, não, porque eu ganho pouco. Ué, mas então porque você ganha pouco tem que fazer mal feito? Eu não entendo a relação, né? Porque você pode ganhar pouco hoje, amanhã você pode ganhar bem, enfim. Ganhar pouco é uma coisa que faz parte da vida de qualquer pessoa que começa uma carreira, em 99% dos casos. Poucas as pessoas começam no seu primeiro emprego com salários de 15 mil reais, né? Não é comum isso. A não ser que você seja um cara que passou num concurso público e por sorte é seu primeiro emprego e já entrou bem. Mas assim, quantos fazem isso, né? Então, a técnica de se livrar do trabalho é um negócio muito assustador, né? Então, às vezes eu fico falando, cara, se eu estivesse limpando isso, na minha filosofia de como eu sempre pensei em fazer na vida, eu ia olhar aquele negócio e falar, caramba, eu vou limpar o mais rápido possível. Pra quê? Pra chegar no meu chefe lá, que fala, cara, vamos lá, qual que é o próximo? Porque de alguma forma, pode ser que eu encontrasse um chefe filha da puta que só ia me... Cara, mas dá na mesma. Você vai fazer um tipo de atividade física que às 5 horas da tarde, sei lá o que horas, você vai embora do mesmo jeito. Você não vai fazer hora extra limpando, né? Então, mostra um trabalho. Se você encontrar um cara que é razoavelmente legal, ele vai te dar, fala, pô, esse cara é bom, esse cara... Sabe? É uma perspectiva de alguma coisa de crescimento, né? E às vezes você olha as pessoas, não tem, cara. O cara lá tá esperando a hora passar. E às vezes eu tenho... às vezes na empresa mesmo, às vezes tem gente que você vem falar comigo, porque ganha mal. Eu não estou discutindo, eu sei que o cara ganha mal, eu sei que o cara não consegue sobreviver com aquele salário, ele tem que morar com alguém. A gente sabe de tudo isso, né? Ninguém é idiota imaginando que o cara ganha um salário, 2 salários, 3 salários mínimos, vai conseguir ter uma vida boa. Mas a minha filosofia, quando também ganhava um salário mínimo, era de tentar me livrar dele o mais rápido possível. E a forma que eu entendi para isso acontecer era ser promovido. No meu caso, eu tinha entrado numa empresa, entrei na prefeitura de São Paulo, que é um local que eu não queria estar. Eu tinha verdadeiro pavor de ser funcionário público, porque eu sempre entendi que funcionário público não fazia nada. Pode ser errada essa visão, e muita gente, com razão, vai dizer que, pô, a gente faz sim e tal, e eu não vou julgar. Mas era uma visão que eu tinha aos meus 21 anos, porque depois que eu montei a minha empresa e acabou não dando certo, eu fui procurar emprego. Eu nunca tive a ideia de procurar emprego. Eu sempre tive a ideia de começar, nem que fosse vendendo qualquer coisa no farol, mas ter uma empresa minha.
ser empregado dos outros era uma coisa que não me fazia... Mas num dado momento, pelas circunstâncias e tudo mais, eu estava meio desanimado com a minha empresa, que não tinha dado certo, aquele negócio todo. E aí fui trabalhar pela primeira vez. E aí, aos 21 anos de idade, como eu não tinha praticamente formação, nada, eu tinha que pegar empregos que eram bem simplórios, né, de atividades simples. E eu consegui passar numa entrevista, num conselho de classe, numa escola pública aqui em São Paulo, ali no bairro do Itaim, era um bairro até legal. E essa escola pública da prefeitura precisava de um auxiliar de secretaria. E o que fazia esse cara? Ele batia a máquina, na época não tinha computador, os currículos escolares dos alunos, ele atendia ao balcão para aluno que falava, quero isso, quero aquilo, vale transporte, sei lá, vale estudante, pai de aluno fazendo matrícula, pedindo rescisão, enfim. Além de ajudar internamente, entregar os olerites lá, organizar olerites para os professores e tal, enfim. Era uma tarefa administrativa, é um escriturário, né? Era o primeiro cargo que a prefeitura colocava dentro do escritório. Então, meu salário ali era praticamente um salário mínimo, e como qualquer funcionário público, e não era concursado, era nomeado, né? Então, conclusão, eu tinha uma certa estabilidade, mas eu olhava para o espelho e falava onde eu vim parar, né? Eu não queria, em hipótese alguma, continuar muito tempo ali. E eu fui levando aquela situação por 1, 2, 3, 4 meses, fui me adaptando, fui fazendo, né? As pessoas acho que acabaram gostando, mas eu tinha uma filosofia, não me enrola, cara. Por mais que o trabalho fosse ruim, que eu não quisesse ficar ali, eu queria fazer o mais rápido possível meu, porque ficar parado pensando na vida, pra mim, era o pior do mundo. Então, vamos trabalhar, porque quando eu dava, o meu horário era até 10 da noite, eu lembro, eu entrava mais tarde e saía às 10 da noite, porque pegava o turno enfim, o último turno do colégio. Tinha aula à noite de supletivo, alguma coisa assim, já para adulto. E aí o que eu fiz? Eu fazia o máximo que eu podia, organizava e às vezes inventava trabalho. Precisa organizar, eu vou organizar esse armário aqui cheio de coisa velha. Tem cupim, vamos ajudar. E por quê? Não era minha obrigação, mas era uma questão de ficar parado. Eu sabia que em 10 da noite, cara, o funcionário público não paga hora extra. Então 10 da noite, chovendo com sol, eu ia embora. Então não fazia diferença para mim se eu ia ter mais esforço ou menos esforço ao longo do dia. Isso não era cansativo. E como eu nunca fui um cara muito sociável, né, de ficar batendo papo por aí, então para mim, cara, enfia lá, vamos trabalhar. Bom, dito e feito. Passou um tempo, eu não aguentava mais aquilo, porque eu via gente, inclusive, que era maluco o negócio. Eu lembro de uma senhora, já com seus 60 anos de idade, e ela era professora e ganhava como tal, professora concursada da prefeitura. Só por algum motivo mediúnico, cara, que só no funcionalismo público tem, na iniciativa privada jamais você vai encontrar uma situação dessa, ela foi readaptada. Era um termo que se usava quando a professora tinha um problema qualquer psicológico e não podia mais dar aula. Em vez de afastar, porque já que lá não é INSS, é um outro sistema de aposentadoria, então não era um caso de afastamento que a mulher conseguia conviver em sociedade. Então o que eles colocavam? E eu sei lá porque ela aconteceu isso, que pra mim ela tinha uma conduta absolutamente normal. Enfim, na minha teoria, ela simplesmente arranjou um jeito de sair da sala de aula porque ela não queria ficar dando aula. E como o cargo dela era para dar aula e para criança, acho que a primeira série, e quer saber, acho que foi um bem, porque já imaginou um professor de primeira série que não quer dar aula, o que ele faz ou o que ele não faz com aquele bando de aluno que precisa ser alfabetizado. Não precisa nem responder, basicamente você vê o resultado do ensino público brasileiro, você já sabe o que está acontecendo, não só no ensino fundamental, como também ginásio, colegial e sei lá que nome tem isso hoje. Enfim, e essa dona fulana estava lá readaptada, fazendo a mesma função que eu, que ganhava salário mínimo, ganhando 6 vezes mais, porque ela é professora concursada. E nós fazíamos exatamente a mesma coisa. A diferença é que eu trabalhava no período da tarde, ia até as 10 da noite, e ela entrava às 7 da manhã e ia embora, sei lá, 2, 3 horas da tarde, era o turno dela. E, detalhe, ela fazia inclusive um expediente menor do que o meu, porque como ela era professora, ela tinha meio período. Era louco. E aí, na maior parte das vezes, ela ficava ou batendo papo, ou, às quartas-feiras, ela pegava uma servente do colégio para fazer feira com ela, mas não era feira para o colégio, porque o professor não compra mantimento para o colégio, isso vem da Secretaria de Educação, sei lá eu. Então, isso vem em caminhão da prefeitura, não tem nada a ver. É que ali no Itaim tinha do lado ali do colégio, uma vez na semana, se não me engano, nas quartas ou quintas, tinha lá uma feira de bairro. E aí ela saía com a servente, por quê? Para carregar as coisas para ela. E como é que ela subornava a fulana? Ela dava alguns mantimentos para a servente, que também ganhava pouco e se sujeitava a fazer isso. Então ela
o que ela fazia? Ela ia lá com a servente ela só comprava, ia lá no papel de madame, né? Só como se fosse com a empregada do lado, e a servente carregava as sacolinhas da feira. Aí quando eu chegava no estacionamento do colégio, que ela ia de carro trabalhar, abria o porta-mala do carro dela, guardava ali os seus mantimentos e estava feita a feira pessoal, em horário de trabalho. Cara, aquilo começava a me dar nos nervos, não, e assim, uma diferença, tá? Não me gerava irritação porque eu trabalhava e ela não trabalhava, que é um outro pensamento de gente burra. O fulano não faz, eu também não vou fazer. Cara, olha pro seu rabo, cara, eu nunca me preocupei em olhar porque os meus colegas, os meus pares faziam, nunca. Eu fazia o meu com expectativa. Se eu sentisse que eu tinha expectativa de melhorar, eu fazia mais e tentava. Se eu sentisse que não dava, eu fazia mais do que eu pedia outro emprego. Eu ia procurar outra coisa para fazer. Enfim, na prefeitura o que começou a me desanimar, além de não ter nenhuma perspectiva de carreira, né? Porque como é que eu ia ser aumento? Eu não ia crescer. Para crescer tudo, a partir desse cargo que eu estava, tudo era concursado. Então a única forma de crescer seria prestar um concurso público, como tantas milhares de pessoas fazem. E eu não queria fazer isso. Então ali a minha carreira era aquela, né? Enfim, 6 meses depois eu já não aguentava mais ver aquela situação. Era essa professora readaptada. Tinha uma outra, inclusive, que ganhava mais, que era professora de ginásio. Então ela era formada, eu não sei se de história, eu não lembro a matéria, isso faz muito tempo, né? Isso foi década de 90. E ela era formada, readaptada, porque, segundo o médico, ela não tinha condições psicológicas de ficar em uma sala de aula. Acho que a pressão dos alunos a deixava... sei lá o que ela podia cometer, se ela podia trazer uma arma e fuzilar a sala, ou simplesmente ela chorava. Cara, eu não faço ideia. Esses critérios de não pedir, como não tem afastamento, é muito doido. As pessoas vão ficando jogadas ali. Como não tinha o que fazer, o que ela fazia o dia inteiro? Ela cumpria o expediente dela de professora, ganhando na íntegra como tal, sentada, batendo papo e olhando os professores escrever o livro de ponto, que era assim, o registro de ponto naquela época da prefeitura era surreal. Você chegava, olhava para o relógio e escrevia o horário que você mesmo quis no seu livro de ponto. Então nunca você chegava atrasado, por uma razão óbvia, era você que inclusive determinava o horário, né? Mas enfim, era um livro lá. E com base nesse livro eles faziam os cálculos para pagar, para mandar para o instituto lá da prefeitura que fazia o cálculo do salário. Enfim, e essa fulana então ficava lá batendo papo, e por que no livro de ponto? Porque os professores todos tinham que passar por lá, para ir e para ir embora. E aí ela ficava sabendo das atualidades do mundo. Conversava, sentada numa cadeira simplesmente com o livro de ponto na frente. E aí, em algumas tarefas, a tarefa mais importante que ela fazia depois disso era a operadora de máquina de xerox. Então, quando precisava xerocar provas e tal, ela ia para a salinha de xerox que ficava no andar de cima do prédio, que tinha só uma salinha com uma xerocadora só, daquelas antigas, punha lá e ficava fazendo. Então, a única função que ela tinha era apertar um botãozinho lá. E ela ganhava o equivalente hoje a 6 salários mínimos, alguma coisa assim. Enfim, ela nem era mal pessoa, tá? E nem a senhora eram pessoas ruins, mas era simplesmente assustador viver naquele mundo. E aí não deu outra. E aí quando eu consegui a primeira oportunidade, depois de exatos 11 meses de funcionalismo público, eu pedi a famosa exoneração, que é um pedido de demissão, e acabei arranjando um emprego num banco, e aí a minha carreira acabou começando. E no banco eu entrei meio ganhando 6 por meia dúzia. A minha carga horária era a mesma, ganhando o mesmo salário, com alguns poucos benefícios que obviamente a prefeitura não tinha. Um deles era assistência médica e alguns vales que os bancos já tinham, algumas coisas, não como hoje, mas já tinham algumas coisas mais legais. Então era um pequeno upgrade, na verdade até um downgrade, porque nem de carro no banco eu não tinha direito à vaga, então tinha que parar carro em rua. Na prefeitura eu podia parar dentro do colégio e tal. Então muitas vezes eu ia de ônibus, mas a perspectiva era boa. E aí no banco eu fui fazendo a carreira. Então essa filosofia, que é o que eu digo às pessoas que eu conheço, que trabalham em empresa, assim, cara, para tudo na sua vida, né? Se você tem que fazer uma tarefa, não importa o que uma outra pessoa que também tem que fazer aquilo, se ela tá fazendo ou não tá fazendo, ignora isso, deixa ele que se vire, deixa que um chefe descubra que o cara tá sendo vagabundo. E se o chefe não descobrir porque é ruim também, cara, é que você tá na empresa errada. Então não tem que criticar, vai embora. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala, ó, você vai trabalhar naquele lugar para ganhar tanto. Você que determina, então segue. E no dia a dia, sempre procure fazer mais daquilo que você tem que fazer. A sua obrigação é aquela, primeiro, faça bem feito aquilo, ou tente pelo menos, né? E segundo, tente fazer a mais, né? A pior coisa que você pode fazer é ficar olhando o horário passar.
Porque quando acontece um sintoma como esse, eu conheço gente, por exemplo, que trabalha como motorista, aí o cara fica enrolando na hora do almoço para não trabalhar. Cara, tua função é essa, você podia ter ali uma expertise imensa para montar um dia tua empresa para caminhão, ou para ônibus, ou o que for. Não, o cara fica enrolando, ele tá enrolando quem, cara? Você tá dormindo no carro da empresa, fingindo que está trabalhando por 2 horas. Me fala quem é que você está enganando, cara. De quem que é a vida? Você acha que o dono da empresa está preocupado? Você até pode fazer menos entrega que o colega que de repente não faz isso. Mas na boa, o maior prejudicado é você, cara. Porque assim, é a tua vida que está passando. O cronômetro da tua vida está ligado. Entendeu? A do dono da empresa também tá ligado, mas ele já ganha. Você é só mais um cara ineficiente, como muitos outros que ele tem. Muitas vezes fala, cara, é melhor com ele que é confiável, mas dorme, do que um outro que é picareta. Então o cara tá na conta, entendeu? Pro cara não muda nada. Ele só muda se você começar a aprontar alguma coisa, aí o cara vai ficar puto e vai te demitir. Então esse tipo de coisa tem que estar na nossa cabeça. Enfim, papo da manhã, dessa manhã do dia 12, nesse trajeto de 10 quilômetros, aonde eu gasto mais de 25 minutos, porque o horário hoje, 7 e pouco da manhã, é o horário de pico. Então, terminando aqui, o nosso querido relato. Chegou! You sure like